Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 13, ouça com fé o que diz a palavra de Deus, nos diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a iluminação, confessando a nossa incapacidade de compreender a sua palavra, mas rogando a graça do Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito, nos ajuda, Senhor, nesse momento. Confessamos que o texto é difícil demais para nós, mas também nos alegramos por compreender que, por meio dos meios ordinários e da capacitação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ilumina e o Senhor nos faz compreender a Tua palavra. Faz isso nesta manhã. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. Nós te oramos pedindo por graça do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, um imperador romano antigo chamado Cômodo, filho de Marco Aurélio, ele chegou ao poder entre os seus 16 e 19 anos. A partir dos 19 anos ele já reinava sozinho sobre toda Roma. E é interessante que ele era conhecido pela sua soberba. Inclusive ele obrigou todo o povo de Roma a chamá-lo de Hércules, aquele semideus da mitologia grega que havia feito os 12 trabalhos. Inclusive ele, no alto da sua soberba, se chamava de Hércules e criava espetáculos nos grandes teatros de Roma para fingir que era um grande gladiador e lutava contra inimigos falsos, contratados para sempre lhe dar a vitória. No alto da sua soberba, então, do seu poder, no alto do seu orgulho de se chamar de Hércules, de se fazer um grande guerreiro, o grande imperador de Roma, ele morreu estrangulado, amando da sua própria amante. Esse é apenas um exemplo dos muitos que poderiam ser dados sobre a soberba e o poder, sobre como a soberba e o poder podem dominar o coração de um homem, um coração da humanidade. E como esse domínio leva sempre a um trágico destino. É interessante que Salomão está lidando com essas circunstâncias difíceis da vida. Ele está falando da soberania de Deus, mas ele está lidando também com temas difíceis. Ele já falou da inveja, ele já falou da injustiça, ele já falou da impiedade, ele já falou da opressão na vida do homem. Ou seja, Salomão não está fugindo dos temas difíceis da vida. Salomão não está fugindo da maldade da vida. Ele trata desses temas, ele busca tratar desses temas para tirar as dúvidas, para ensinar o caminho, para ensinar a viver bem nesse mundo, apesar da maldade que há nesse mundo. Não há como fugir dessa contaminação. O mundo está contaminado pelo pecado e nós vamos de alguma maneira ou outra esbarrar nessa contaminação ou mesmo fazer parte dessa contaminação. Porém, Salomão não quer nos levar ao desespero, à desesperança. Ele nos lembra que o Senhor é de fato soberano sobre esse mundo. Ou seja, refletir sobre o pecado e sobre como ele afeta o mundo, sobre como o mundo está contaminado por ele, nos ensina, irmãos, não a viver uma vida de desesperança. Muito pelo contrário, nos mostra a esperança e a sabedoria para viver vida tranquila aqui nesse mundo. A triste contaminação, irmãos, do pecado é observada por Salomão não só nos aspectos que ele já tratou, mas ele ainda vai desenvolver mais um pouco e talvez esse seja o último dos aspectos tratados nessa sessão especificamente. Na última semana nós vimos ele falar sobre o individualismo. Nós vimos como ele mostrou que o homem, por natureza, é individualista, é egoísta e pela soberba, pela ganância, melhor dizendo, é levado a viver uma vida solitária, longe de Deus, mas longe do seu próximo. Até mesmo, irmãos, a igreja, nós vimos, não consegue se manter pura diante da tentação de um mundo individualista e ganancioso. O pregador então nos ensinou que a vida deve ser vivida em cooperação uns com os outros, longe da ganância, do orgulho. Mas a gente precisa reconhecer que nós ainda não lidamos com os problemas todos que Salomão gostaria de tratar. Salomão, ele sabe que o mundo não tem só apenas os problemas que ele tratou, ainda mais. Ele deseja tratar de mais um assunto, de mais um difícil tema que nós temos que nos defrontar durante toda a nossa vida. Mais uma vez, irmãos, Eclesiastes nos lembra verdades fundamentais e práticas para a nossa vida nesse mundo contaminado pelo pecado. E hoje nós veremos mais um aspecto da futilidade desse mundo corrompido. Em resumo,
hoje nós veremos que tanto a soberba quanto o poder são fúteis e passageiros. Nós vamos ver isso em dois momentos muito simples, muito fáceis de memorizar. Primeiro nós vamos ver a futilidade da soberba e por último nós vamos ver a futilidade do poder, como essas coisas são passageiras. E veja que ao tratar da futilidade da soberba, que nós vamos ver nos versículos 13 e 14, Salomão começa a tratar desse assunto com uma comparação. Ele já fez isso, ele está tratando dessa forma. Veja que no versículo 9 ele já falou, melhor é serem dois do que um. Agora ele mais uma vez vai falar, melhor é, e ele vai dizer isso no versículo 13, veja comigo. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar ou aconselhar. O pregador mais uma vez ele compara as coisas aqui. E agora ele compara dois personagens, dois homens. Primeiro um jovem pobre, mas sábio, e depois ele compara esse jovem com um rei poderoso, rico, já idoso, mas tolo, insensato, que já não se deixa aconselhar. E os contrastes aqui são claros, a gente não precisa explicar muito. Nós temos um jovem comparado com um velho, nós temos um pobre comparado com um rei, nós temos um sábio comparado com um tolo. Ele está mostrando os contrastes da vida, os contrastes desses dois personagens. E é interessante, irmãos, que a comparação não é exatamente o que nós esperaríamos. Porque em Israel, na cultura bíblica e também na nossa cultura, os anciãos, as pessoas mais velhas, os idosos, são sempre vistos como aqueles que possuem sabedoria. Pela experiência da vida, pelos anos que já foram vividos, pelos traumas, pelas vitórias, pelas alegrias, pelas tristezas. Nós esperamos que essas pessoas tenham acumulado conhecimento e sabedoria para viver. Por isso a gente procura normalmente pessoas mais velhas e não os mais jovens para pedir conselhos. Esse é o caminho mais natural. Não é à toa, por exemplo, que Moisés, ao escolher ajudantes para julgar o povo, ele escolhe 70 anciãos. Não é à toa, por exemplo, que a palavra para presbítero no Novo Testamento significa também ancião, idoso. Ou seja, se tem em mente alguém que é sábio, alguém que é prudente, pela experiência, pelos anos já vividos. E é interessante, irmãos, que normalmente nós esperamos ou esperaríamos que as palavras de um idoso, de um velho, sejam melhores, mais sábias do que as palavras de um jovem. Além disso, irmãos, esse velho que é tratado aqui, esse idoso que é tratado aqui, era um rei. Ou seja, não só pela sua idade, mas pela sua responsabilidade, pelo seu poder, nós esperaríamos que ele fosse um homem sábio, um homem prudente no seu agir. Porque era um homem já idoso, um homem já experiente, mas um homem poderoso, que tinha acesso a conselheiros, que tinha acesso à educação, que tinha acesso ao poder, que tinha acesso a outras nações, a outros costumes. É um homem de cultura, ou pelo menos deveria ser. Nós então esperaríamos que esse homem sábio, melhor dizendo, que esse homem tolo fosse sábio, porque tem idade para isso, tem poder para isso, tem recursos para isso, tem conselheiros para isso. Mas não é o que nós vemos aqui, não é o que nós vemos nessa comparação. Nós temos um rei, nós temos um velho, um idoso, do qual nós esperaríamos sabedoria, mas o que nós encontramos nele é soberba, é tolice, é insensatez. Ele é descrito como insensato. E é interessante, irmãos, que essa palavra já foi utilizada por Salomão, essa palavra insensatez. Ela foi traduzida, por exemplo, por estultícia no capítulo 2. E é interessante que a raiz dessa palavra nos dá a ideia de uma insensatez que possui um aspecto moral, um aspecto espiritual. Ou seja, não estamos falando apenas de alguém que tem dificuldades intelectuais ou de alguém que tem um problema físico no seu cérebro, mas de alguém que tem uma inclinação negativa no seu coração. Por exemplo, quando Davi fala do seu pecado com Batseba, ele diz que cometeu insensatez. Ou seja, não é que Davi se tornou burro de uma hora para outra, mas porque o pecado o cegou, o pecado corrompeu o seu entendimento. É isso que está sendo dito aqui. Esse rei tem o seu entendimento corrompido pelo pecado. E aqui, irmãos, está muito claro qual é o pecado que corrompe a sua compreensão, que corrompe a sua inteligência, que corrompe a sua sabedoria. Ele diz que esse rei já não se deixa admoestar.
O problema do rei não era o problema intelectual, era o problema do coração. Ele já não se deixava admoestar, ele era orgulhoso, ele era soberbo, e por isso ele era um homem insensato. Ele já não aceitava repreensão, ele já não aceitava conselhos, ele já não aceitava correções. O texto nos ensina então, irmãos, que a raiz da insensatez desse homem e em tantos de nós é o orgulho. Não é falta de estudo, não é falta de educação, não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade intelectual, é a soberba, é o orgulho que leva esse homem a cometer tolices, a ser chamado de insensato, de tolo. Porque ele já não se deixa ser exortado, ele já não se deixa ser corrigido. E é comum, irmãos, encontrarmos pessoas nessa mesma situação. É comum vermos pessoas com esse mesmo orgulho, com essa mesma soberba, com essa mesma prepotência. Nós vemos pessoas que já por conta da sua idade, já não ouvem mais as repreensões, os conselhos. É interessante que muitas das vezes aqueles que viveram mais dias são os mais teimosos. Eles já viveram a vida, já sabem as coisas boas e as coisas ruins da vida, mas mesmo assim continuam muitas vezes teimosos, soberbos, arrogantes, porque não querem aprender algo novo. A experiência, irmãos, ao invés de os levar à humildade diante da vida, os leva à soberba. A armadilha, então, irmãos, do orgulho é fatal para muitos daqueles que confiam na quantidade de dias que viveram. Conforme a nossa idade avança, nós podemos nos tornar soberbos, a ponto de já não ouvir conselhos, e assim nós nos tornamos tolos e insensatos. Como nos diz Charles Bridges, ele diz assim: um homem que não tem conselho do seu próprio depósito e se recusa a recebê-lo de outro, tem indubitavelmente o direito ao caráter de um tolo. Ou seja, se você já não ouve os conselhos de alguém, não há nada melhor do que ele chamar de tolo. Não há nada melhor do que ele chamar de insensato. Porque a palavra de Deus nos diz que na multidão de sabedoria, na multidão de conselhos, há sabedoria. O próprio livro de Provérbios vai nos dizer isso também. Nós vemos alguém que é velho e por conta da sua idade já não se deixa admoestar, se torna alguém que é insensato. Mas unido a isso, irmãos, nós temos alguém que é poderoso. Alguém que tem o poder nas suas mãos. Alguém que tem dinheiro, status na sua mão. Nós temos alguém que é rei. E como retratado no texto, esse é um rei que é tolo porque já não se deixa admoestar. Não só a idade avançada pode levar alguém ao orgulho, à soberba, mas também o seu poder, o seu status, o seu dinheiro pode levar alguém à soberba, ao orgulho. Não é raro encontrarmos, infelizmente, governantes, juízes, políticos, ministros, funcionários de alto escalão do governo, militares e tantos outros que ocupam cargos de poder associados com o orgulho, com a soberba. Porque parece que o homem, quando ocupa esse tipo de cargo, quando ele ocupa uma certa posição na hierarquia desse mundo, dessa vida, ele então se acha no direito de ser soberbo e orgulhoso. Alguém que tem muitos funcionários, alguém que tem uma grande empresa, pode sim ter a tendência no seu coração de pisar sobre os seus funcionários, de pisar sobre aquele que é comandado por ele mesmo. Infelizmente a soberba atinge aqueles que dominam o poder nas suas mãos ou que receberam poder nas suas mãos. Quando nós ocupamos cargos que nos oferecem poder e prestígio, essa tendência se torna cada vez mais atraente, mais tentadora. Conforme a gente vai acumulando riquezas, conforme a gente vai progredindo ou crescendo na vida, a gente vai olhando para o passado como se aquele passado não fosse digno da gente. Conforme a gente vai crescendo e deixando a vida de mais humildade que nós vivíamos, de mais simplicidade que nós vivíamos, nós começamos a olhar para aqueles que eram tão humildes quanto nós, com um olhar de soberba, de orgulho, como se nós merecêssemos mais alguma coisa do que aquele. Quando o homem não guarda o seu coração, quando nós não guardamos o nosso coração, nós podemos rapidamente cair no pecado do orgulho e nos tornar alguém que é tolo, que é insensato. Veja, esse homem é um velho, insensato, poderoso, mas que não se deixa admoestar. São por esses motivos e tantos outros que Salomão diz que é melhor um jovem pobre, mas sábio. E é fundamental, irmãos, entender essa frase no contexto da comparação aqui. Eclesiastes não está dizendo que há uma virtude na pobreza ou na juventude em si.
Salomão não está dizendo que é melhor ser jovem do que ser velho, ou é melhor ser pobre do que ser rico. Não, Salomão não está entrando nesse mérito. Ele está comparando alguém que não tem o poder que o outro tem, que não tem a idade, a experiência que o outro tem, mas mesmo assim é sábio. E é melhor então não ter dinheiro, é melhor não ter poder, é melhor não ter idade, mas ter sabedoria. É isso que Salomão está nos ensinando também aqui. Porque é muito comum a gente ler uma passagem como essa e acreditar que a pobreza é um mérito em si mesmo, ou que a juventude é um mérito em si mesmo. É o que nós vemos hoje na nossa sociedade. Nós acreditamos que o futuro da nação está nas mãos dos jovens, como se os jovens tivessem uma qualidade intrínseca na juventude, né? Como se tivesse algo de bom na própria juventude. Salomão não está dizendo isso. Salomão não está dizendo que é bom ser velho ou bom ser jovem. Salomão está dizendo que o bom é ser sábio. O bom é ser sábio e guiar a sua vida em sabedoria, seja jovem ou seja velho. Salomão não está dizendo que é bom ser pobre, ou que é mais digno, que é mais honesto, que é mais correto ser pobre. Não. O que Salomão está mostrando é que é melhor ser pobre e sábio do que ser rico e tolo. Como nos ensina o Novo Testamento, dando continuidade aos princípios do Antigo Testamento, nós não devemos desprezar alguém por sua mocidade, como nos diz 1 Timóteo. E também nós não devemos desprezar alguém pela sua pobreza, como nos diz Tiago, capítulo 2. Infelizmente é comum nós encontrarmos até mesmo no meio das nossas igrejas pessoas que só são eleitas para ofícios na igreja, para presbíteros, para diáconos, porque simplesmente têm condições financeiras para isso. Nós vemos muitas vezes pessoas serem eleitas para presbíteros porque ocupam altos cargos no mundo. Muitas vezes nós vemos pessoas sendo eleitas para presbíteros simplesmente porque têm condição financeira, mas não demonstram os dons e os talentos para isso. Isso é uma tristeza para as nossas igrejas. Além disso, nós temos, junto a isso, melhor dizendo, pessoas jovens, simples, mas sábias e prudentes, que não são presbíteros, que não são diáconos, porque a igreja não consegue enxergar neles os dons para isso. O que Salomão nos ensina também é que melhor é ser pobre, ser jovem e ser sábio, do que ser um velho rico, mas tolo. As razões, irmãos, para isso ficam mais claras no versículo 14. Veja, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. O versículo 14, irmãos, que nós acabamos de ler, ele é um pouco confuso, ele não é tão claro assim. E talvez seja justamente o fato dele não ser tão claro assim que traga a beleza dele, porque a gente não sabe tão bem sobre quem Salomão está falando. A tradução aqui que nós temos, ele já dá uma certa interpretação, mas no texto original a gente não sabe se no versículo 14 nós estamos falando do jovem pobre, que então ascende ao reinado, ou do velho rico, que já veio da pobreza e se tornou então soberbo. O texto é de forma até proposital, talvez vago nesse ponto. E talvez esse seja o propósito de Salomão, não dizer sobre quem ele está falando, não deixar claro sobre quem ele está falando. E por que Salomão faria isso? É possível então que Salomão, irmãos, tenha deixado o texto vago para que a gente possa perceber que se trata de uma verdade universal, sem mesmo um sujeito muito claro. É possível então, o que Salomão está querendo nos dizer, é possível que alguém saia da pobreza ou da prisão para reinar, porque no reino do rico nascem pobres. Essa parece ser uma verdade universal que nos ensina também por que é tolice se apegar ao poder. Por que é tolice se apegar à soberba aqui? Porque Salomão está nos dizendo, olha, aquele rei que é rico, que é poderoso, mas que é tolo, não percebe que no reino dele nascem jovens que um dia vão se tornar rei no lugar dele. Aquele rei que é tão soberbo, que é tão orgulhoso na sua velhice e no seu poder, não percebe que no próprio reino dele nascem jovens que vão tomar o seu trono, que vão ascender ao seu lugar. Um jovem pobre pode sair da prisão até mesmo para se tornar senhor. Não é exatamente isso que aconteceu com José no Egito,
quando ele sai da prisão para se tornar governante do Egito. O que Eclesiastes, irmãos, quer nos dizer também é que a soberba e a tolice do poder e da riqueza não nos fazem perceber como elas são passageiras. A soberba nos engana e nós não percebemos que amanhã vem outro para tomar o nosso lugar. A soberba não nos faz perceber que hoje nós estamos no poder, mas amanhã outro vai tomar o nosso lugar. Nós não vamos permanecer para sempre, o nosso reino não vai permanecer para sempre. Salomão então faz um alerta, que mais uma vez aqui é citado por Bridges quando ele diz: a sabedoria de um pode levá-lo até o cetro de poder. A loucura do outro, como testemunha a experiência registrada, pode arrancar o cetro da sua mão. O jovem pobre pode um dia ser rei, e o velho rei pode ser reduzido a nada. Quando a gente ocupa poder, o lugar de poder, ou quando a gente tem um poder nas nossas mãos, quando a gente tem status, riqueza nas nossas mãos, nós pensamos que isso é eterno. Nós pensamos que nós nunca vamos sair dessa situação. Nós pensamos que nós nunca vamos envelhecer, que nós nunca vamos morrer, que o nosso reino é eterno, que não há crises que possam derrubar o nosso império, o nosso poder. Mas a verdade que Salomão nos ensina também é que a soberba nos cega para não perceber que nada dura para sempre no mundo. O tempo é pouco para relatar tantos exemplos que nós poderíamos encontrar dessa verdade em nosso dia a dia. Nós vemos tantos que sobem tão rapidamente por causa da sua soberba descem com mais velocidade do que subiram. Nós temos outros que saem do nada ou até de situações piores para exercer poder. E o que isso deixa claro então? Eclesiastes, irmãos, não está nos dando conselhos motivacionais, está te dizendo: olha, se você é pobre hoje, se você sai da prisão hoje, você pode se tornar um rei amanhã. Não é esse tipo de ensino que Salomão quer te dar nessa manhã. Salomão não está querendo fazer uma palestra coach dizendo que se você é um pobre amanhã, você pode ser um rei. Salomão não está dizendo isso. Salomão está te ensinando que aquele que é pobre se torna rei, mas aquele que é rei se torna pobre também. Ou seja, o que Salomão está querendo nos ensinar não são conselhos motivacionais, mas sim está nos lembrando da futilidade dessa vida. Se você hoje tem um conforto na sua vida, talvez amanhã você não tenha. E se hoje você é pobre, talvez amanhã você tenha mais conforto. Enfim, a vida não é tão certa quanto nós imaginamos. A vida não é tão simples como nós imaginamos. Até mesmo o rei mais poderoso pode acordar amanhã sem trono. E até o pobre, mais pobre, pode reinar um dia no lugar desse rei. Salomão está nos mostrando que a vida é cheia de reviravoltas. Lógico, ele coloca exemplos mais drásticos, mais chamativos. Um pobre reinando e um rei sendo reduzido a nada. Mas nós sabemos, por meio desses exemplos extravagantes, que essa verdade de que a vida é cheia de reviravoltas é realidade. Está presente em nós. Nós somos acostumados a isso. Aqueles que têm mais idade certamente já viveram tempos de mais bonança e tempos de mais dificuldade. Isso é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração, especialmente diante de uma sociedade que se apega aos concursos da vida. Nós nos apegamos aos concursos públicos, à estabilidade. É sempre o que nós queremos. É sempre o que nós desejamos. Nós desejamos estabilidade. Nós desejamos ter um emprego estável, ter um salário estável, ter uma vida estável, uma família estável. Mas não é isso que a vida nos oferece. A vida nesse mundo quebrado não é estável. Você pode passar no melhor concurso do mundo e você pode ter o seu salário certo a vida toda. Isso não vai te dar estabilidade, porque a vida muda, a família muda, você envelhece, você muda. A vida não é estável. Até mesmo o rei se torna pobre e o pobre se torna rei. Não coloque o seu coração na soberba, porque aqueles que ocupam os mais altos cargos podem ser reduzidos a nada. Salomão nos lembra como a vida é instável e como é fútil colocar o nosso coração nas coisas dessa vida. É por isso então que a partir do versículo 15 Salomão vai falar sobre a futilidade do poder. Veja que no versículo 15 o pregador ele continua utilizando imagens de um rei e do seu reinado para continuar nos ensinando. Mas agora ele fala de um segundo rei. Não é mais aquele rei anterior, agora é outro. Veja os versículos 15 e 16.
Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Veja que Salomão, irmãos, agora fala de um sucessor do rei, um novo rei, que ficou no lugar do anterior. Literalmente o texto fala de um segundo jovem. É interessante que essa palavra segundo tem no texto original, e por isso muitos autores vão dizer que esse é um terceiro personagem. Mas o mais provável é que de fato seja uma referência ao jovem que sucede ao rei no trono. Como afirma Wright, ele diz aqui, nós não temos um jovem B na história. Nós temos o mesmo jovem que foi falado no início. Porque a palavra segundo aqui no texto não é utilizada no sentido de enumerar segundo, terceiro, quarto, mas no sentido de companhia. Ou seja, aquele mesmo jovem que estava ali acompanhando o rei pobre, agora ascende ao trono. E o jovem descrito aqui como segundo não é um segundo em relação ao jovem do versículo 13. Muito pelo contrário, é segundo em relação ao rei. Ou seja, o jovem ascendeu ao trono. O jovem sábio, pobre, ascendeu ao trono e agora ele é rei. Ele é sucessor. E veja que o sucessor do rei velho, soberbo, tinha um reino enorme. E Salomão então vai construir pelas suas palavras um reino incrível. Ele usa aqui um hipérbole para mostrar como esse reino era grandioso. Ele vai dizer que todos os seres viventes andavam debaixo do seu reino. Todos os seres viventes estavam debaixo da sua autoridade. Ele quer mostrar numa figura de hipérbole, de exagero, que toda a terra estava debaixo desse rei. Nós temos um grande reino imenso, sem medidas. É por isso que no versículo 16 ele diz que era sem conta todo o povo que ele dominava. Ou seja, era um reino tão grande que a população que fazia parte desse reino era sem conta. Era muita gente sobre o qual ele dominava. Nós temos um reino imenso, poderoso, rico. Nós temos então a descrição de um rei que tem poder absoluto, de um reino vasto, poderoso, que domina sobre uma imensa população, que tem domínio sobre os seres viventes. E essa descrição, irmãos, é feita dessa forma exagerada para nos chamar a atenção, para nos fazer imaginar a grandeza desse reino, desse rei. E nos fazer então admirar e imaginar essa grandeza é surpreendente, porque logo após nós vemos as seguintes palavras, no versículo 16: tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Depois de nos fazer imaginar um reino incrível, um reino enorme, um reino grandioso, um reino maravilhoso, Salomão nos diz que aqueles que virão depois não vão se lembrar do rei. Essas palavras nos surpreendem, porque nós vemos um contraste aqui, um reino grandioso, um rei grandioso, e agora nós vemos um rei que ninguém mais se lembra dele. Parece que Salomão quer nos fazer refletir sobre a realidade que até mesmo o maior dos reis será esquecido. Salomão então nos leva a perceber que o poder, a fama e o status são passageiros. Nem mesmo alguém que tem um reino tão grande assim, nem mesmo alguém que tem tanto poder assim, pode esperar vida longa ao seu poder. Não há esperança duradoura, nem mesmo para o maior dos reis, porque o poder desse rei passa, não só para o tolo, mas até para o sábio. E esse é o contraste de Salomão. Salomão está mostrando, olha, eu primeiro mostrei um rei tolo a você, um rei velho, um rei que tomava decisões insensatas, alguém que já não ouvia conselho de ninguém, e você pode pensar que ele caiu do trono por conta da sua insensatez, mas deixa eu te lembrar, até mesmo o rei sábio, jovem, que assumiu o lugar dele, será também esquecido. Ou seja, ele está dizendo, olha, não é só o rei mau que é esquecido, até o rei bom é esquecido. Às vezes até o rei mau é mais lembrado do que o que é bom. Não adianta ser sábio, não adianta ser jovem, não adianta ter o poder nas suas mãos. A vida vai passar e você vai ser só mais um que vai passar. Você será esquecido, o seu reino será esquecido. Até mesmo o jovem rei, até mesmo o sucessor do velho e do mal, aquele que era bom, aquele que era sábio, aquele que era prudente, aquele que reinou e teve um reino enorme, grandioso, tem a sua fama durando no máximo uma geração.
Por mais que o rei seja sábio e prudente, ele será esquecido. No capítulo 9, abra comigo, no capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 15, o pregador nos diz algo semelhante. Eclesiastes capítulo 9, versículo 15. Assim diz, Eclesiastes 9:15. Encontrou-se nessa cidade, um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Todos nós experimentamos um pouco disso na vida. Às vezes a gente toma uma boa decisão, às vezes a gente faz um bom trabalho, e logo naquele momento nós somos reconhecidos por isso. Mas logo vem o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, e então aquilo que nós fizemos de bom já foi esquecido. As qualidades que nós demonstramos já foram esquecidas. E a vida passa. Quem não já passou por essa frustração de se esforçar tanto e por um breve momento ser reconhecido e se alegrar para logo depois tudo aquilo que foi feito ser esquecido? A gente vê isso com tanta frequência no mundo dos esportes. Quando um atleta perde um campeonato, ele é considerado o pior de todos, mas quando ele ganha, ele é o maior de todos. Ele vive nessa vida de altos e baixos, sendo sempre o melhor ou o pior, sendo sempre o mais corajoso ou o mais covarde, o mais responsável ou o mais irresponsável. Assim também somos nós, talvez com uma frequência menor, talvez com um tempo mais espaçado nessas situações, mas assim somos nós. Muitas vezes nós somos o melhor funcionário, depois nós somos um funcionário qualquer. Muitas vezes nós somos a melhor esposa, o melhor marido, depois nós somos apenas o marido ou a esposa. Muitas vezes nós somos o mais sábio da família, o mais sábio da igreja, depois ninguém procura mais os nossos conselhos. O poder, o status é passageiro. Isso não há como fugir disso, melhor dizendo, não há como fugir disso. Não há como correr disso. Como já vimos, irmãos, o sábio não dura muito a sua memória. Por exemplo, nós falamos de José aqui. José é aquele jovem, aquele sábio que saiu da prisão para ser governante. Mas lembra o que Êxodo nos diz também? Que subiu um faraó que não conheceu a José. Até o jovem sábio que saiu da prisão para ser governante do Egito foi esquecido. Nós não seremos diferentes. O que Salomão nos ensina também é que colocar o coração nessas coisas, colocar o coração no poder, no status, na nossa riqueza, no que nós somos hoje, é vaidade e correr atrás do vento. Como resume Greidanos, até mesmo uma vida orientada por sabedoria, até mesmo uma vida que alcança o ápice da realização humana, até mesmo uma vida que é exaltada pela adoração de milhões, é fútil, inútil no fim. Esse é o sentido da vaidade, que nós tanto temos visto nesse livro. Vapor, sopro. A fama, o poder não é estável. Nós não podemos nos agarrar em nossos status. Nós não podemos nos agarrar em nosso poder. Nós não podemos nos agarrar em nosso dinheiro, porque passa. É passageiro, enganoso, não oferece segurança, é fútil, é correr atrás do vento. Irmãos, Eclesiastes nos confronta com a verdade tão difícil de ouvir. Não há segurança nem mesmo no poder do rei. Não há segurança nem mesmo no status do rei. Não há segurança até mesmo no dinheiro do rei. Quanto mais para nós. Mas mesmo assim, irmãos, a verdade é que muitas vezes nós colocamos as nossas esperanças no poder que nós temos, no nosso poder, naquilo que nós construímos com as nossas próprias mãos. E é tão interessante, irmãos, que um simples celular possa distrair tanta gente assim no sermão, né? Mas vamos voltar para cá. É tão impressionante, irmãos, perceber como nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Como nós colocamos o nosso coração na nossa riqueza, no padrão de vida que nós construímos, na família bonita que nós possuímos. Nós colocamos o nosso coração, Senhor, nessas coisas que passam tão rapidamente. Tudo isso é passageiro, tudo isso é simples vapor. E Salomão
ele faz questão de soprar esse vapor nas nossas faces. Não continue colocando o coração no dinheiro que você acumulou. Não coloque o coração no que você construiu, na bonita família, na bonita herança, no bonito nome que você construiu. Tudo isso é passageiro. Perceba que a soberba é fútil. Perceba que o poder também é fútil. Nós vemos políticos assumindo o poder, políticos deixando o poder, políticos sendo presos e logo depois saindo para governar novamente, e assim por diante. A vida é assim. Nem mesmo o rei pode resistir a essa lei da vida. Mas se a gente se esforce, tudo que nós construímos não vai durar mais do que poucos anos nessa terra. Essa é a fumaça das coisas desse mundo debaixo do sol. Irmãos, eu gostaria então, depois desse desalento que o texto nos traz, eu gostaria de te lembrar que a Escritura não termina falando desse desalento, nem Salomão vai terminar assim. Eu gostaria de te lembrar que todas as nossas realizações, por mais grandiosas que possam ser, não passam de vaidade e correr atrás do vento. Nós temos visto isso. Nós temos visto que a soberba, que o poder são fúteis, eles enganam. Mas há esperança, o Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver que a esperança de fato não está em nós, nem no ciclo da vida, mas no Senhor, aquele que em si mesmo experimentou a vida como ela é. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 5 nos diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e nós, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, na vida do Senhor Jesus Cristo, nós temos o ciclo da vida sendo posto aqui de maneira tão clara diante dos nossos olhos. Em Cristo Jesus nós temos o perfeito exemplo de humildade, porque nós temos aquele que era muito mais do que um rei poderoso, muito mais do que um rei sábio, do que um rei prudente, muito mais do que um rei jovem, rico, poderoso, que domina sobre tudo. Nós temos um Deus todo-poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é muito maior do que José, ou muito maior do que Davi, muito maior do que os reis que nós tivemos nesse mundo. Mas esse rei viveu em si mesmo o pecado da vida, a contaminação do pecado nessa vida. Quando ele deixa o seu trono, quando ele vive entre nós, ele toma a carne, a nossa natureza sobre si, e ele habita entre nós. Um rei que sai do seu trono e vai até a morte. É ao contrário, irmãos, dos reis humanos que serão esquecidos. Nós podemos ver que esse rei que seguiu o ciclo que Eclesiastes nos mostra aqui também, vai continuar e continua vivendo o ciclo que Eclesiastes nos mostra aqui, porque ele sai do trono e ele é humilhado até descer o mais profundo da morte, e na morte ele é aprisionado ali. Ele passa 3 dias na prisão dos mortos, mas então ele vence a morte, e da prisão ele sobe para reinar novamente. Não como um rei que será esquecido, mas como aquele que reinará, aquele que é exaltado diante de todo o ser vivente, e diante do qual
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. O rei que sai do trono para a prisão também sai da prisão para o trono. E é por meio desse ciclo da vida que nós acompanhamos em Jesus Cristo que nós temos a salvação. Nós temos a salvação não somente como um exemplo de vida, mas como uma capacitação do Senhor para vencer a soberba e o poder, a tentação do poder e da soberba. Porque por meio do Senhor Jesus Cristo nós podemos enxergar a futilidade da vida nos nossos corações. Nós podemos perceber que nós nem de perto somos o que deveríamos ser, nem de perto somos o que Jesus Cristo é. E Ele foi humilhado totalmente abaixo do que qualquer um de nós já tenha sido. E muitas vezes nós nos apegamos à soberba quando nós vemos a humilhação do Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos o perfeito exemplo de humilhação. E nós vemos também a capacitação para que a gente consiga vencer a soberba que há em nós. O amor ao poder que há em nós. Porque esse Cristo não se apegou ao poder que tinha, não se apegou ao status que tinha, não se apegou ao trono que possuía, mas se humilhou, se fazendo homem, habitando entre nós, morrendo entre nós, sendo humilhado entre nós, cuspido entre nós, xingado, espancado entre nós, para que nós pudéssemos aprender a perfeita humildade por meio do seu exemplo. Nós não temos simplesmente um rei que se humilhou, um rei sábio, jovem e poderoso. Nós temos o rei mais sábio, mais poderoso, que se humilha por causa da nossa salvação. E a promessa é que esse rei vai completar o ciclo da sua redenção. Aquele que mais se humilhou também será aquele que será mais exaltado. Aquele que mais desceu será também aquele que mais subirá e que terá o trono acima de todos os tronos. Por meio do Senhor Jesus Cristo nós podemos enxergar a futilidade de colocar os nossos corações no poder e na soberba que há nesse mundo. Nosso rei, irmão Jesus Cristo, é muito diferente de Cômodo, o imperador romano que foi capturado pela soberba do seu coração, pelo seu poder. Ele é muito diferente dos reis usados para ilustrar essa verdade, feitos por Salomão. Ele é o perfeito exemplo de humildade. Ele é o perfeito exemplo de humilhação e de exaltação que glorifica ao Pai. E por meio da sua humilhação, nós encontramos a esperança para a salvação dos nossos corações soberbos e encantados com o poder. Nós podemos vencer a soberba. Nós podemos vencer a altivez do poder que muitas vezes domina o nosso coração. Nós podemos retirar o nosso coração das coisas desse mundo e colocá-lo na eternidade por meio do Senhor Jesus Cristo. Seguindo o seu exemplo, tomando graça e poder por meio do seu exemplo. Esse Cristo que se humilhou para nos salvar, esse Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, é o mesmo Cristo que nos capacita a sermos mais semelhantes a Ele. Que esse Cristo, esse perfeito Rei, nos ajude e nos ensine a abandonar a soberba e a tentação do poder para viver uma vida humilde como a dele, para a honra e glória do Pai. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, nós, Senhor Deus, confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa soberba, confessamos, Senhor Deus, que nós amamos o poder, que nós amamos o status, que nós amamos aparentar uma vida melhor do que a dos outros, superior a do nosso próximo. Nós reconhecemos que isso é fruto do pecado do nosso coração. Nós te pedimos, Senhor Deus, a graça do perdão por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a graça, Senhor Deus, da santificação por meio do Senhor Jesus Cristo. Que aquele que se humilhou, aquele rei mais sábio e mais poderoso que se humilhou e desceu ao mais baixo da humilhação humana, que Ele nos capacite
nos dê poder e nos dê graça para vencer a soberba e ter um coração humilde, não apegado ao poder que nós temos nesse mundo, mas apegado à glória que é prometida nos céus. Ó Deus, nos ajuda a viver vida humilde como a de Cristo Jesus nesse mundo. Nos ajuda a viver para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, por meio de Cristo, unicamente por meio dele, em nome dele. Amém.